Olá, queridos. Quero trazer para vocês hoje mais um devocional. Hoje eu quero falar para vocês sobre vencer as incertezas. Vivemos num tempo de muitas incertezas, acabamos de virar o ano, não sabemos como esse ano terminará, não sabemos onde iremos chegar. Não sabemos se teremos uma série de coisas esse ano, nem se estaremos vivos até o final deles. Mas o que sabemos é que somos chamados por Deus, somos vocacionados para chegarmos a algum lugar. É sobre isso que o texto nos fala em Hebreus 11, do versículo 8 até o versículo 10, quando nos lembra que Abraão foi um daqueles homens e mulheres que caminharam pela fé em Deus. E o texto nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Que beleza esse texto, e como ele profundamente nos ensina o que é caminhar pela fé. Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia e nem sabia onde ficava, e Deus não deu nenhuma dica para ele de como é que seria nem o percurso, nem quando ele iria chegar. Deu algumas instruções simples que ele precisou obedecer, deixando a casa dos seus pais e se juntando a Deus nessa peregrinação que ele fez, como o texto diz, na terra prometida, como se fosse em terra estranha, porque aguardava o cumprimento da promessa feita por Deus. Esse texto nos fala de uma vocação e de uma promessa. Um chamado de Deus que todos nós temos e também peregrinamos nessa terra, como nos diz o apóstolo Pedro, aguardando a nossa pátria celestial, andando aqui na terra como forasteiros, como peregrinos, dando um bom testemunho da fé que nós temos no nosso Deus. Assim fez Abraão em terras estrangeiras, andando no Egito, em Gerar, na terra dos filisteus, como estrangeiro, andando pela terra que Deus haveria de dar aos seus descendentes e esperando aquela terra. Uma vocação para a qual ele foi capacitado por Deus. Em Gênesis capítulo 15, nós vemos Deus, depois de Abraão haver obedecido ao chamado que se encontra em Gênesis 12, sendo motivado por Deus com a promessa de um filho. Mesmo ele sendo idoso, Deus haveria de lhe dar um filho, e por meio desse filho ele seria pai de uma grande nação. Aliás, por isso ele teve seu nome mudado de exaltado Abrão para pai de uma multidão, Abraão. Porque ele obedeceu a Deus, ele recebeu uma promessa muito maior, como a própria mudança do seu nome indica. E por muitos ele vem sendo reconhecido, inclusive como pai da fé. Sabemos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, porque ele é o nosso modelo de fé, e Abraão, um tipo, um símbolo que apontava para a pessoa de Jesus, que definitivamente nos ensinou como caminhar em obediência ao nosso Deus, confiando nas promessas que o próprio Deus nos fez e que Jesus Cristo, a seu tempo, reforçou com tanta propriedade. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar para vocês um lugar, e quando eu for e voltar, vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam. A glória celestial, a glória de Deus que nos espera, a Jerusalém celestial que o apóstolo João teve o privilégio de ver, mostrado pelo próprio Deus, descendo dos céus como uma noiva preparada, adornada para o seu casamento. Lugar futuro que nos espera, a nossa pátria, a nossa casa. Não sabemos o que vai acontecer durante o ano de 2021, mas o que sabemos é se caminharmos pela fé. Deus que nos vocacionou, assim como ele fez com Abraão, ele fortalecerá a nossa fé, nos dará os meios, nos dará vitórias, nos dará as condições de chegarmos até o ponto em que ele permitir, dando um bom testemunho
de obediência e de nossa comunhão com Ele, da nossa dependência dEle. Ingredientes básicos que Abraão precisou para peregrinar no deserto, naquelas nações estrangeiras, esperando o cumprimento da promessa. Essa promessa se cumpriu. Nós vemos muitos anos depois, Israel, já uma nação constituída a partir de 12 tribos, tomando posse, liderados por Josué, da terra prometida por Deus, com as muralhas da cidade fortificada vindo ao chão, com Israel passando pelo rio Jordão a seco, assim como foi na saída do Egito, do Mar Vermelho, as portas da cidade se abrindo para que aquele povo tomasse posse da terra prometida, sem luta, sem precisar esgotar os seus próprios recursos, mas dependendo unicamente do Senhor. Aquele que nos prometeu o que nos prometeu é fiel para cumprir e fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós possamos pedir ou pensar. Pense nisso na sua jornada, nas incertezas que você tem nesse momento. Olha para o exemplo de Abraão, olhe para o exemplo de Jesus e veja como eles nos capacitam a fazer a nossa própria caminhada, vencendo a incerteza pela fé. Que Deus te abençoe e que esse seja o alimento espiritual que vai ajudar na jornada de hoje e daqui para frente. Eu sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.